Glória a Deus. Eu sei que você, pai, às vezes pode estar pensando, olhando aqui para a gente, falando assim, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Por que meu filho me chamou para vir para cá? A verdade é que a nossa igreja trata o mês de maio como o mês da família. E nada mais justo do que vocês estarem aqui, junto conosco, fazendo parte dessa família, mas também aceitando o convite dos seus filhos para estarem aqui com a gente. Para que vocês tenham noção, olha para quem está do seu lado aí. Pode olhar aí, dá uma olhadinha. Fala assim, mano, que bom que você veio aqui hoje. Agora pode falar isso com vontade, assim, como se você acreditasse nisso. Isso, é desse jeito que a gente faz, entendeu? Para você ter noção de quão especial esse culto é pra gente. Obrigado, Bruninho, Deus te abençoe, mano. Para você estar aqui hoje, papai, mamãe, você só não recebeu um convite. Esses adolescentes oraram por vocês durante essa semana. Faz uma semana que a gente está em jejum para que os pais aceitem os convites dos filhos para estarem aqui com a gente. Então não é por acaso que você veio aqui. Hoje, assim como a Gabi falou, é uma noite dos pais e filhos, uma noite especial. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou assim para mim, Douglas, hoje é uma noite dos pais e filhos sim, mas mais do que isso, é uma noite do pai com os seus filhos. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje. O tema do mês da família, pode soltar o pedzinho para nós aí, Natan, por gentileza. O tema do mês da família na nossa igreja é de volta ao jardim. Vamos repetir comigo? De volta ao jardim. Vamos lá, eu vou falar, vocês falam. De volta ao jardim. De volta ao jardim. Amém. E por que é importante, então, a gente como cristão voltar para o jardim? Tá aí uma pergunta importante. Valeu, mano. Quando nós fomos criados em um jardim. Quando Deus criou todas as coisas, Deus, no sexto dia, separou um tempo para criar os seus filhos. Então Deus criou homem e mulher no jardim. E é tão especial essa relação de Deus conosco, que quando Deus nos criou no jardim, a Bíblia fala que Ele nos fez a imagem. Isso aí é escola bíblica, tá vendo? Tá todo mundo sabendo. Deus nos fez a imagem. Mas por que Deus nos fez a imagem e semelhança dele? Alguns estudiosos, e assim como eu aprendi com meu pastor, acreditam que isso aconteceu para que nós pudéssemos nos relacionar com o Senhor. O Senhor nos fez em imagem e semelhança a Ele para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, ter comunhão com o Pai. É por isso que é importante nós voltarmos ao jardim. Mas nós só precisamos voltar ao jardim porque um dia nós pecamos e nós caímos de lá. Quando o homem decidiu desobedecer o Senhor, quando o homem decidiu fazer uma escolha por si próprio, menosprezando o que o Senhor ensinou, nós pecamos contra o Senhor. E foi daí que nasceu o pecado, da desobediência. E por conta do pecado, nós nos afastamos do Senhor. E o pecado é aquilo que nos afasta da presença de Deus. Foi o pecado que nos tirou do jardim. E é por isso que nesse mês da família, nós vamos voltar ao jardim. Amém? Deu para entender mais ou menos aí? Amém? Galera, eu estou sentindo todo mundo meio quietinho. Pode levantar todo mundo aí, vamos dar uma esticada que vocês estão meio no sono. Vamos, levantou. Vai todo mundo, gente. Filhinho, mamãe, papai, todo mundo, dá uma esticada lá em cima. Esse aqui, eu não sei se você percebeu, mas não é um culto fúnebre. É para você se alegrar, entendeu? Seu pai está aqui, sua mãe está aqui, ou você ainda não trouxe eles, mas está orando por eles. Seus filhos estão aqui. Cara, é um motivo para você se alegrar. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês estão no melhor lugar, na presença do Senhor. Então estica o bracinho lá em cima aqui, ó. Fala aí, sai sono! Em nome de Jesus, pode sentar agora. Toda vez que eu ver vocês meio dormindo, nós vamos fazer isso, amém? Então não vamos dormir, gente, que assim eu não passo vergonha nem vocês. Aleluia.
Deixa eu achar aqui. Amém. Amém. Vamos lá. Achei. Distraí um pouquinho. Galera, a importância de nós voltarmos ao jardim. Foi aí que eu parei, não foi? Aí, tá vendo? Achei. E essa é a importância de a gente voltar, porque é no jardim que nós temos a comunhão com o Pai, a comunhão com o Senhor. E quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, quando Deus me entregou essa mensagem, eu senti claramente uma palavra do Senhor no meu coração, que seria um tempo, um convite do Senhor para que nós voltássemos ao jardim. Eu sei que por vezes, quando nós pecamos, nós falhamos, a gente se sente indigno da presença do Senhor. E a primeira atitude que a gente tem com isso é que a gente simplesmente se afasta de tudo. A gente corre do Senhor. E foi mais ou menos por aí que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou e o Senhor foi falar com ele, o que Adão fez? Se escondeu. Correu atrás de umas folhas lá para se cobrir, porque ele estava nu. Ele descobriu que, cara, eu estou nu. Quando a gente fica longe da presença do Senhor, quando a gente peca, a gente sempre tenta se esconder do Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos procura e Ele nos encontra. E hoje vai ser uma noite de encontro conosco, em nome de Jesus. Amém? Poxa, achei. Agora sim. Esse tema nos leva ao momento da criação, como a gente já falou. E o jardim traz um ar de intimidade com o Pai. O jardim nos mostra que o Senhor busca a comunhão com os seus filhos. A Bíblia nos fala lá em Romanos 3, de 23 a 26. Se você acha que você não pecou, quero pedir para que vocês leiam comigo esse texto aqui, ó. Romanos 3, de 23 a 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isto porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto nos fala quando a gente volta ao jardim. A gente volta ao jardim quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. A verdade é que todos nós fomos destituídos da presença de Deus. Mas na sua infinita misericórdia e amor, Deus já tinha um plano para nos resgatar. E lá em Apocalipse 3:8, Deus expressa um pedaço de como foi esse plano. Pode pôr para a gente aí, Manon. Quero só pegar com vocês essa parte, a segunda parte aqui, ó. Sei que você tem pouca força. Opa, então 13:8, irmão. Amém, glória a Deus. Amém. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Para você ter noção do tamanho amor de Deus por nós, do tamanho cuidado que Deus tinha e tem pelos seus filhos, antes da criação do mundo, Deus preparou um resgate para os seus filhos. Deus já tinha um plano para resgatar a comunhão conosco. E o preço que Deus pagou para que você pudesse ser resgatado foi o preço de sangue. O que Ele tinha de mais precioso foi entregue para que você pudesse ter comunhão com Ele novamente.
Quando Jesus morre na cruz, Ele leva sobre si todo o pecado da humanidade. Para você ter noção de como isso é pesado, como isso é duro, a palavra de Deus fala que Jesus chorou. Jesus chorou. O próprio Deus chorou. No momento da maior angústia dele, ele gritava: Deus meu, por que me abandonaste? A verdade é que nesse breve momento da história, o pai não pôde ter comunhão com seu filho, porque Deus não compactua com o pecado. Quando Jesus estava levando sobre ele todo o pecado, Deus precisou virar o rosto do seu filho amado. Sabe por que ele fez isso? Por amor a você, para que você pudesse ter comunhão com Ele novamente. Não menospreze o que Cristo fez por você na cruz. Não leve o sacrifício de Cristo somente como algo geral. Cristo fez isso por todos. Ele fez isso por todos, sim, mas Ele fez especialmente por você. Especialmente por você. Deus precisou pagar com o que Ele tinha de mais precioso. Sabe por quê? Porque ninguém conseguiria pagar esse preço. Ninguém conseguiria pagar esse preço. E é por isso que o convite que eu faço para vocês hoje é: estejam com o coração aberto, para que vocês possam voltar ao jardim com o Senhor. Porque senão todo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário torna-se em vão para você. Se você não aceita aquilo que Cristo fez por você, meu irmão, adivinha, não vale para você. A Bíblia é clara quando a gente leu em Romanos que nós precisamos crer que Jesus morreu por nós. A nossa fé precisa estar nele, para que a gente seja redimido pela morte dele. Mas, por mais que esse é um assunto que eu gosto muito, esse é só o pano de fundo para onde a nossa pregação vai rolar. Porque eu sei que todos nós temos uma promessa do Senhor em nossas vidas. Todos nós temos sonhos e planos que o Senhor colocou no nosso coração. Como a família de vocês aqui hoje. Quantas vezes eu escutei em casa, na mesa ali com eles tomando um café, eles chorando pelos pais que ainda não são convertidos. E hoje os pais podem estar aqui. Isso é um motivo de muita alegria para a gente. Talvez você não entenda porque seu filho fica tão emocionado na presença do Senhor aqui com você. É porque ele sonhou em ter esse momento com você aqui. É porque ele programou esse momento. E quando ele aconteceu, eu tenho certeza que foi muito melhor do que aquilo que ele sonhou. Porque o nosso Deus entrega coisas muito melhor do que a gente pensa e planeja. Mas, mesmo nós com os nossos planos e sonhos, as nossas promessas, o nosso jardim, sempre parece que a gente enfrenta dificuldades para que a gente possa acessar. Por isso o tema da mensagem de hoje é um deserto entre o meu jardim. Porque eu não sei vocês, mas esses caras são fera. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu sinto que toda vez que eu estou chegando perto da promessa que Deus tem para mim, eu passo por um deserto. Sempre quando eu estou chegando perto daquilo que o Senhor planejou e prometeu, parece que um deserto se estabelece entre o sonho de Deus para a minha vida. A Bíblia traz inúmeras menções onde o povo de Deus passou por dificuldades quando eles estavam próximos às promessas.
Mas hoje eu quero tratar apenas de 2 momentos, para que a gente não se delongue muito. E o primeiro momento que eu quero trazer para vocês, já que a gente vai falar de uma promessa e de um deserto, não pode deixar de ser Moisés. A Bíblia relata a história do êxodo do povo de Deus. E eu vou fazer um breve resumo, porque eu sei que a maioria de vocês já conhece. Mas a real é que o povo de Deus ficou escravo no Egito por volta de 400 anos. Foram 400 anos de dor e escravidão. Eles foram subjugados. Eis então que Deus levanta um homem. E o texto que relata isso aí vai estar lá em Êxodo 6. Deus levanta um homem, Moisés. Um homem que duvidava das suas próprias capacidades. A Bíblia fala que quando Deus chama Moisés, Moisés fala, se eu não me engano, são 10 nãos para o Senhor. Os 10 nãos de Moisés. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. O que eu vou falar quando eu chegar diante do faraó? E às vezes nós somos assim quando recebemos as promessas do Senhor. Quem sou eu? Como eu vou fazer isso? O que eu vou falar? Como eu vou fazer? Porém Moisés, mesmo com suas dificuldades e as suas dúvidas nele mesmo, Moisés aceitou esse desafio. Moisés foi falar com o faraó, que, para você ter noção, era a pessoa mais influente daquele tempo, mais poderoso. Moisés vai até ele, com a promessa que Deus tinha dado a ele. Moisés só tinha a palavra de Deus contra o maior exército da terra. Não demorou muito para Faraó deixar o povo ir embora. Foram algumas semanas ou meses, 10 pragas, tá lá, pode levar, é seu, não quero mais não. Tá difícil esse povo aqui, leva eles então. Mas, pasmem, quando Moisés sai com o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, pés enxutos, nem molhou o pé para atravessar o mar. O Senhor fecha o mar, os egípcios ficam para trás. Então, chegamos na terra prometida. Eis que a gente vai ver a promessa do Senhor, que Ele fez lá a Abraão. A gente vai viver isso. Só que não. Quando eles atravessam o mar, eles dão de cara com um deserto. Boa, Dani, tá vendo? Escola bíblica. Vamos tentar de novo. Quando eles atravessam o mar, eles dão de cara com um. E assim são as promessas de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós recebemos promessas do Senhor. O Senhor nos dá palavras, nós caminhamos sobre elas, mas ainda assim nós enfrentamos os desertos. E o que eu acho mais doido dessa história toda é que esse caminho entre o deserto e a terra prometida ia levar mais ou menos algumas semanas, próximo a um mês ou 2 meses aí no máximo. 440 quilômetros era a distância. O povo levou 40 anos para atravessar isso. 40 anos para fazer um percurso que levaria alguns meses. Mas mesmo nesses 40 anos, Deus não abandonou o seu povo. Quando eles sentiram sede no deserto, Deus abriu um rio, beba. Quando eles sentiram fome, Deus fez cair realmente comida do céu, com maná. Para que eles não se preocupassem com as roupas pararam de se gastar. Tá para isso, irmão? Você querendo trocar de roupa toda semana, os caras andando com a mesma roupa há 40 anos. Não é fácil não, mano. Tudo que era necessidade deles foram atendidas pelo Senhor. Mas a verdade é que esse povo, mesmo assim, continuou rebelde.
E inúmeras vezes a Bíblia relata eles falando: era melhor você ter deixado a gente lá no deserto, lá no Egito. Era melhor quando a gente era escravo do que ficar caminhando nesse deserto. Eu preferia morrer lá do que morrer aqui. Todos nós queremos os sonhos e planos do Senhor para nós, amém? Mas a verdade é que poucos de nós estão dispostos a pagar o preço para alcançar esse sonho. Deus não fez o povo ficar 40 anos no deserto porque Ele é um Deus mau. Mas foi porque tirar o povo do Egito foi rápido, foi fácil. Difícil foi tirar o Egito do povo. E assim somos nós. Nós recebemos a salvação do Senhor, recebemos o seu amor, o seu cuidado. Mas a verdade é que a gente nunca está disposto a abrir mão dos nossos desejos. E por isso a gente não vive os sonhos de Deus para a nossa vida. Há uma diferença muito grande em querer viver o que o Senhor tem para nós e estar disposto a pagar o preço para isso. Você quer ver sua família queimando aqui na presença do Senhor? Queime na sua casa. Seja um exemplo para os seus pais. Você quer ver seus filhos no caminho do Senhor? Queime na frente deles ali. E eu garanto para vocês que eles seguirão o seu exemplo. Eu creio que nunca houve uma geração tão sedenta pela presença do Senhor como essa. Quando a gente fala para eles que a gente precisa acabar, eles quase choram. Não é por causa da gente, não. Porque eles querem ficar na presença do Senhor. Não tem nada a ver com a gente. E tem muitos filhos que não estão vivendo os sonhos de Deus porque os pais não estão pagando o preço. Você é responsável pela muralha da sua casa. Você é responsável por proteger os seus filhos. E muitas vezes seus filhos têm sido atacados dentro dos próprios lares. Mas vocês também, filhos, muitas vezes seus pais não têm seguido seus passos, não têm sido impactados pelo que vocês têm vivido no Senhor, porque dentro da casa de vocês não têm sido um exemplo. Queimar dentro da igreja é fácil. Queimar dentro de casa é o preço a se pagar. É isso que vai impactar os seus pais. É isso que vai fazer seu pai, sua mãe olhar para você e falar assim: eu quero ver o que esse menino, essa menina está vivendo. Eu quero entender o que ela encontrou que eu ainda não encontrei. Mas, voltando para o texto, divaguei. 40 anos no deserto. 40 anos foi o tempo necessário para tirar o Egito de dentro do seu povo. E ainda assim, depois do Senhor estabelecer uma aliança com o seu povo, prover, proteger, libertar eles, a resposta do seu povo foi criar um bezerro de ouro. E começar a adorar esse bezerro de ouro como se ele tivesse libertado eles do Egito. É a definição de loucura. Mas a gente também não é muito diferente disso. Quantas coisas o Senhor fez por nós, e nós declaramos como bênçãos de nós mesmos. A verdade é que no tempo que a gente tem vivido hoje, nós somos nosso próprio bezerro de ouro. Nós adoramos a nós mesmos. O verdadeiro hedonismo, a adoração do homem a si mesmo. Olha que maravilha. Criamos um ídolo com o nosso rosto, um Deus conforme a nossa vontade. O povo quebrou a aliança que tinha com o Senhor no deserto, porque eles não tiveram paciência de esperar Moisés descer do monte para dar a eles a ordenança. E quantas vezes nós temos perdido a aliança de Deus conosco, porque não temos tido paciência em receber as promessas que Ele tem para a gente.
esse povo, a gente pode olhar para eles com ar de soberba, falar, os caras ficou 40 anos no deserto, Deus alimentando eles, e eles ainda fizeram isso. Mas deixa eu te falar, esse mesmo povo esperou essa promessa por 400 anos de ser liberto. Talvez você não esperaria. Talvez nós, no lugar deles no deserto, tivéssemos feito um bezerro de ouro no primeiro dia. A verdade é que é muito mais fácil julgar a história quando a gente sabe o resultado. Mas a gente nem olha para a nossa própria história, para ver se a gente não está replicando os mesmos resultados que eles tiveram. Mas Deus tinha um plano para o seu povo. Repete comigo, Deus tinha um plano. Aí agora a galera já está mais atenta, não está, Paulo? Deus tinha um plano para o seu povo. E o plano de Deus foi: eu vou estabelecer um tabernáculo entre eles. Para quem não sabe o que é um tabernáculo, é um lugar onde a presença do Senhor se manifestava. Era um templo. O plano de Deus foi: se o que falta para eles é me reconhecer como Deus, eu vou descer para que eles vejam o Deus deles. Deus fez um tabernáculo para que pudesse se reconciliar com o seu povo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos estabelecer um tabernáculo de Deus nas nossas vidas, para que nós também possamos nos reconciliar com Ele. O pedido de Deus para que Ele pudesse fazer o tabernáculo e habitar entre o seu povo, era o que o povo tinha de melhor. Eu quero que vocês entreguem tudo o que vocês têm de ouro, tudo o que vocês têm de prata, todos os tecidos. Talvez a gente pode olhar para isso e falar assim, mas Deus precisava disso? Não. Mas Ele queria mostrar para o povo que o povo também não precisava daquilo. Porque eles tinham um Deus que já estava provendo e cuidando de tudo que eles precisavam. O povo estava mirando pelo lado errado. O pedido de Deus é: deixa aqui o que tem atrapalhado vocês. Deixa aqui. Eu vou estabelecer um altar, um tabernáculo com aquilo que tem atrapalhado vocês, para que vocês possam voltar na minha presença. Moisés não foi o único cara que passou por essas dificuldades. Entre os outros inúmeros, eu gosto muito da história de Davi. Davi foi um líder notável do seu povo. Mas um dos grandes feitos que Davi teve, para mim, que eu admiro muito, foi o momento em que o povo de Deus tinha perdido a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Em uma batalha, os inimigos vieram e levaram a Arca da Aliança embora. Tiraram do povo de Deus o que eles tinham de mais precioso. Davi, quando toma de volta Jerusalém, a primeira coisa que Davi faz é: eu quero a arca de volta. Eu quero a presença do meu Senhor de volta conosco. Davi luta para trazer a presença de Deus de volta. Quão precioso é isso. Isso é maior do que matar qualquer gigante, derrotar qualquer exército, porque ele estava lutando a batalha certa. Quando Davi chega com a arca, a Bíblia fala que ele dançava. Tamanha era a alegria dele na presença do Senhor. As pessoas o julgavam. Davi não se importava. Eu não me importo com o que ninguém pensa sobre mim, porque eu sei que meu Senhor se alegra daquilo que eu tenho feito. Mais do que ir buscar a Arca da Aliança, eis que o ápice da história de Davi, na minha opinião. Davi, quando chega com a arca, ele coloca ela na tenda do encontro, volta para o seu palácio de cedros, olha da sacada, e
E ele vai direto para o profeta e fala: como pode eu habitar num palácio e meu senhor habitar numa tenda? Como eu posso dormir à noite sabendo que meu senhor está dormindo numa barraca enquanto eu estou dormindo num palácio? Como isso é justo? A verdade é que êxito de Davi mudou toda a história da sua descendência. Davi se preocupava tanto com a presença do Senhor que ele não se importou só em buscar ela, não. Ele já tinha feito mais do que muitos líderes. Davi estava disposto a dar o que ele tinha de melhor para o Senhor. E a verdade é que a palavra de Deus nos fala que por essa atitude de Davi, quando ele chega no profeta Natan consulta o Senhor e fala: Davi, o Senhor se agrada do seu plano, mas não vai ser você que vai construir um templo para ele, vai ser o seu filho. Mas ele quer te dar uma promessa: da sua raiz sairá um rei que reinará para sempre. O que Davi fez foi buscar a presença do Senhor, honrar a presença do Senhor, e o que ele colheu foi muito mais do que ele esperava. Sabe, meu irmão, eu sei que talvez você esteja olhando e falando assim: para que a gente veio aqui? Para esse menino ficar falando de arca, da presença de Deus? Porque eu já conheço toda essa parada aí que esse menino está falando. Eu já conheço tudo isso daí, mano. Mas há algo muito importante que a Bíblia nos ensina. Há uma diferença muito grande em conhecer e praticar. E hoje tem lares sendo destruídos porque nós deixamos o altar do Senhor abandonado em nossos lares. É necessário que nós voltamos a reconstruir o altar do Senhor em nossas vidas. Reconstrua o altar do Senhor na sua casa, na sua família. Eu já vou acabando, mas antes eu quero contar para você algo muito especial que Cristo nos fez. Jesus, quando ele desce à terra, ele desce com uma missão clara. E ele se torna o próprio tabernáculo, um lugar de encontro com o Senhor. Uau, isso é doido, cara. O cara veio para quebrar todos os paradigmas. Se antes o povo levava o sacrifício, eu sou o sacrifício perfeito. Eis que Cristo foi o sacrifício perfeito. Todos os outros sacrifícios não eram mais necessários. Jesus, quando ele ressuscita, ele deixa algo ainda mais precioso para nós. Ele deixa para nós o seu Espírito Santo. A partir de agora, nós podemos carregar o tabernáculo de Deus. Porque, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 3,16, Paulo nos afirma assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Jesus, ele veio como um tabernáculo, se entrega como um sacrifício e deixa para nós a capacidade de carregar o próprio Espírito. Mas, se você acha que ele acabou, ainda tem algo ainda mais importante, que Deus, ele estabelece sobre nós uma nova aliança. Diferente da antiga aliança, onde o Deus se estabelecia em um lugar físico, a nova aliança permite que ele habita dentro de cada um de nós. E isso cumpre a promessa
de Jeremias 31:33, onde Deus diz que escreveria a sua lei no coração do seu povo. Se antes o povo precisava de um tabernáculo para encontrar o Senhor, Cristo se fez tabernáculo. Se antes você precisaria sacrificar animais para que você pudesse receber o perdão do Senhor, eis que Cristo se fez seu sacrifício. Se antes nós nos preocuparíamos onde a gente ia para encontrar a presença de Deus, agora você tem a capacidade de encontrar Ele dentro de você mesmo. A pergunta que eu faço para você é: como está o tabernáculo de Deus na sua vida? Como você tem deixado o altar do Senhor no seu coração? Eu acho que o louvor já foi embora. O louvor já vai subir, mas eu quero convidar você a fazer uma breve reflexão. Como você tem cuidado da aliança que Deus deixou para você? É necessário que a gente cuide da aliança que o Senhor nos deu. Reconstrua o altar de adoração a Ele, para que nós possamos viver todos os sonhos e planos que Ele tem para nós. Abaixe sua cabeça. E o meu convite é que você reflita comigo como você tem mantido o altar do Senhor no seu coração. Talvez o altar do Senhor no seu coração esteja destruído pelas mágoas do passado. Talvez você até tenha dificuldade para ser um bom pai, uma boa mãe, porque você não teve um bom pai ou uma boa mãe. Talvez o altar do Senhor esteja abandonado no seu coração, porque há muito tempo você não sente que é amado por Ele. Talvez o altar do Senhor esteja abandonado no seu coração, porque você não se sente mais digno de ser chamado de filho dele. Mas o convite que Deus faz para você nessa noite é: volte ao jardim. Volte ao lugar de comunhão. A Bíblia conta uma história maravilhosa de um pai que amava tanto seus filhos, e que o seu filho se afastou dele. Mas o pai pagou o preço que foi necessário para que ele pudesse voltar. Essa não é a história do filho pródigo. Essa é a história do seu Deus com você. Um pai que te amou tanto, que entregou Jesus para que você pudesse se reconciliar com Ele. Por isso, se você sente que é tempo de se reconciliar com o Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente. É necessário que nós
nos manifestemos publicamente. A Bíblia fala que quem confessar o Senhor entre os homens, o Senhor Jesus o confessará ele diante de Deus. Durante essa canção, o meu desafio é: esteja disposto a pagar o preço que for, para que o altar no seu coração seja aceso novamente.